Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus a Verdade que Liberta, esse programa que tem libertado pessoas mesmo. Por quê? Porque pregamos a palavra de Deus, é a palavra que liberta, Jesus é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você der lugar a Deus, você é liberto, com certeza. Se você der lugar à palavra, você aprende o caminho da verdade, você aprende o caminho que é Jesus. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, somente o Senhor é o caminho certo. Então, o Senhor é a palavra, a instrução está aqui para nós aprendermos. Eu aprendendo, eu posso decidir se eu quero ou não. A gente sabe disso, que quando a gente estuda, aí você pode não exercer a profissão ou exercer a profissão. Então, mas você sabe aquela profissão. Então, assim também é a palavra de Deus. Se você quiser ir para o céu, você tem que aprender. Se você quiser salvação para a tua alma, saber quem é Jesus, você precisa aprender isso, irmão. E você aprendendo, você tem como escapar, né? Então, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos. Não é paz de homem, paz da alma, paz que só Jesus dá. Segui a paz com todos e a santificação, a separação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não vá correr atrás de ver o Senhor no dia do juízo. Não adianta. Tem que ver hoje. Nós temos que conhecer o Senhor agora. Então Jesus, ele disse para Nicodemos, está escrito em João, no Evangelho segundo escreveu João capítulo 3, ali o encontro de Jesus com Nicodemos, né? Que era um dos sacerdotes ali, um dos príncipes de Israel, que ensinava, um mestre que ensinava ali em Israel. E ele disse, chegando com Jesus, ele disse: mestre, só pode ter vindo de Deus, porque essas coisas que tu fazes não tem como alguém fazer se não tiver vindo de Deus. E Jesus disse para ele: Nicodemos, aquele que não nascer de novo, aquele, significa qualquer um, todas as pessoas, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então, ver o reino do céu é você valorizar isso, é você compreender a necessidade que tem, as riquezas que tem lá. Para onde você vai, né? Qual é o propósito de Deus na tua vida? Que é salvar a tua alma. Ele não criou, não permitiu que você viesse a esse mundo para ir para o inferno depois, né? Então entenda isso. Aí você aprendendo, você tem a possibilidade de rejeitar ou querer, né? Então, se você não aprende, você não tem possibilidade nenhuma de se defender, de aceitar isso, de querer, de se interessar. Então, quando eu vou conhecendo, eu vou me interessando, eu vou entendendo a necessidade, eu vou entendendo as riquezas que tem preparado para mim. Então, veja, eu quero falar aqui para as crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e anciãos, mas principalmente para as crianças, juniores, adolescentes, jovens de hoje, né, que nós estamos num momento muito difícil, né, na face da terra, né, de os ensinamentos errados, né, e as pessoas sendo uma modernidade
que o mundo trouxe aí, já a evolução, claro, da tecnologia, que as pessoas crianças já têm acesso às informações, né, do mundo inteiro, tanto de o que é bom como o que é ruim. E eu quero dizer que isso é muito perigoso, é muito mais que antes, porque a gente era inocente ali, né, não tinha acesso a essas coisas mais de adulto. E hoje não, as crianças têm acesso às mesmas coisas que os adultos têm. Então ficou muito difícil, por quê? Porque você não tem experiência. Você não sabe coisa nenhuma. Então precisa aprender com os adultos, aqueles que já passaram, já fizeram uma trajetória. Então é preciso que você se sujeite a isso, a aprender dos seus pais, né? Aprender dos mais velhos e ver se essa pessoa mais velha tem juízo, porque muitas vezes o próprio pai e a mãe não tem juízo não. Ele não entende as coisas, ele é totalmente desequilibrado. Então tem esse lado aí também, mas você aprendendo na palavra de Deus, você pode até ensinar o teu pai e tua mãe. E isso é legal, é claro, porque é uma coisa que vem de Deus, né? É do céu. Saiba que o que é certo, Deus aprova. Pode ser a pessoa que for, está aprovado naquilo que fez, se é certo. Se é errado, ele está reprovado, pode ser ele quem for, como for, da idade que for, está reprovado, irmão. Então, aprenda a fazer o que é certo. Pecado não é só coisas terríveis vamos dizer, de malvadeza, né? Pessoas malvadas, pessoas ruins. Não, pecado é você não aprender as coisas de Deus, é você não se sujeitar a Deus, é você não se interessar por Deus. Aí você já está fora do mandamento, você está fora da ordem, fora do dever, né? Então é preciso entender que pecado, eu coloco aí como exemplo para nós, né? A Eva, né? Eva, o pecado não foi essas coisas assim. Não, foi... Não pode comer dessa fruta, dessa árvore que ela comeu. Então veja que não foi, aparentemente, para nós, humanamente falando, não foi tão grave assim. Mas não é o tamanho do pecado que vai te condenar. É pecado que vai condenar. E não é porque você não peca que você é salvo também. Então nós somos pecadores, já vendidos sobre o pecado, mas se você buscar em Deus, a graça do Senhor te livra do pecado, né? Então te perdoa e você também vai evitá-lo, esse pecado. Você vai entender o que é pecado e o que não é pecado. Você vai compreender isso e você vai evitar ao máximo, né? Então entenda, ninguém nasceu nesse mundo para sofrer acidente, para adoecer, sofrer dores, viver andando de muleta ou sei lá, qualquer outra coisa que você queira pensar, sofrendo neste mundo. Mas sofre. No mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Vencendo o mundo, você consegue a vida eterna. Então entenda, eu não nasci querendo isso, mas eu passo por isso. Aflições, por dores, decepções, tristeza, né? Então eu passo por isso. Da mesma forma é você crente em Jesus Cristo. Você não quer, mas você precisa. É necessário. Tem isso aí, irmão. Então tem que ver o que a minha alma precisa para ter a eternidade.
Eu entendendo isso, eu vou me esforçar nisso aí. Seguir a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não vê o Senhor, você não pode se interessar pelo Senhor. Mas se você vê o Senhor, você começa a se interessar, vê que é lindo, é maravilhoso, é bondoso. E você depende dele. Então, quando Jesus, ele ali a conversa com Nicodemos disse, mas como pode ser isso? Eu sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe, nascer de novo? Ele não está entendendo nada. Está falando espiritualmente. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. É uma nova vida que tem que ser criada em você. Os hábitos, a maneira de agir, de falar, em tudo. Você precisa mudar conforme a Bíblia diz. Então você é uma nova criatura. Então ali Jesus disse para ele, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Então esses dias eu tenho falado muito a respeito do que eu vou falar agora, que o diabo, ele era Lúcifer, um anjo de luz, um querubim ungido, e a terça parte dos anjos, ele convenceu se rebelar contra Deus, e ele foi expulso do céu com os anjos, com esses que aderiram à greve lá, ou a rebelião, vamos dizer assim. Então veja, se esses anjos, esses querubins, ou querubim ungido, que é o diabo, ele foi expulso do céu e virou diabos, eles são diabos, demônios. Agora imagina você que nunca foi lá. Você vai entrar lá no reino do céu? Não. Você precisa se sujeitar ao Senhor. Seguir a paz com todos. Quem é todos? Todos os santos. Todos aqueles que buscam Deus. Não é quem não busca. Seguir com eles. Com todos. E a santificação dessas pessoas. Junto com essas pessoas. Escutando essas pessoas. Aprendendo entre si. E eu não vou aprender. Como é que eu vou me matricular numa escola que o professor é um analfabeto? O professor não sabe o A. O professor é uma criancinha. Não existe isso, irmão. Então vá comigo aqui, vá entendendo o que eu quero dizer para você. Você tem que aprender com aqueles que têm mais experiência. Hoje, as pessoas não estão querendo ouvir os pastores. Não estão querendo ouvir as pessoas que têm experiência. As pessoas que têm história para te contar, têm testemunho. Né? Não querem ouvir. Não querem aprender na escola bíblica. Eles não estão querendo entender o que é certo e o que é errado. Para mim entender o que é certo, eu tenho que entender o que é errado também. Não que eu vou saber o que é certo. Da mesma forma, o que é errado eu não vou saber se eu não saber o certo. Então eu preciso saber o que é certo e o que é certo. Não é o que a Constituinte diz. Porque se fosse assim, eu ficava embaralhado. Por quê? Porque a Constituinte do Brasil não é dos Estados Unidos, não é da Arábia Saudita, nem de Israel, nem do Japão. Tudo muda. Então coisa de homem é de homem, irmão. De Deus é de Deus, porque essa aqui vale em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você for, aí tem a aprovação de Deus e a reprovação de Deus. Porque Ele manda em tudo. Tudo é dele. Foi feito por Ele e para Ele. Então compreenda que eu tenho, obedecendo a Deus, eu estou certo em qualquer país. Ainda que a Constituinte de lá reprove. Você vê aí, em países aí, que as pessoas estão sendo perseguidas por causa do Evangelho. Mas a pessoa que está pregando o Evangelho está errado? Não, está certo.
está aprovado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você vê que o próprio Rei, o Senhor Jesus, foi reprovado aqui. Mataram ele. Quem matou foi exatamente até os religiosos da época. Mas ele foi reprovado? Não. Foi dado todo o poder no céu e na terra. E essas pessoas vão prestar conta. Agora entenda, eu preciso ser aprovado por Deus. Seja no Japão, seja aqui, seja aonde eu estiver, em Roma, aonde estiver. Eu preciso estar dentro da palavra. Pois é isso que nós precisamos aprender. Você criança, junior, adolescente, jovem, preste atenção, irmão. Não vai na conversinha do que estão dizendo aí, escarnecendo do nome de Jesus, escarnecendo do nome de Deus, fazendo palhaçada com o nome do Senhor. Não entra nessa. E também, até mesmo não chegando nesse ponto, né? Mas você não aprendeu o que Deus aprova. Aprenda isso. E Deus vai te honrar. Eu quero ler aqui a palavra, vamos começar a ler aqui a palavra de Deus, que nós encontramos aqui em Tiago. Tiago, o irmão de Jesus segundo a carne. Irmão de Jesus, não é irmão de Cristo. E Cristo não tem irmão. Entenda. É uma coisa muito diferente que as pessoas não esclarecem isso. Deus não tem mãe, irmão. Santa Maria, mãe de Deus. Está errado, não tem mãe, não existe isso, irmão. Como é que Deus vai ter mãe? Se ele é o princípio, ele é o início e o final. Não tem antes e nem depois dele. Então entenda, Cristo não tem irmão, não tem pai. Cristo não, agora Jesus sim. Segundo a carne, ele é a gente pode dizer meio irmão, o pessoal fala, porque na verdade Maria depois gerou filhos, que esse aqui, o Tiago, é filho dela, né? Então veja aqui, de José, né? Agora, Tiago, a carta universal do apóstolo Tiago, capítulo 4, e o versículo 7 e 8. Aqui para começar, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Aqui é o bastante. Isso aqui já diz tudo, irmão. Então preciso me sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Entenda que eu me sujeitando a Deus, eu já estou resistindo ao diabo. Eu já estou me armando. Eu já estou com as armaduras de Deus. Né? Quando eu me sujeito a Deus. Aí as pessoas fazem uma pergunta. Mas cadê Deus? Eu quero me sujeitar, mas cadê? Está aqui a palavra, irmão. Pois a palavra é de Deus. Ela vai te orientar com o poder de resistir ao diabo. Jesus, ele disse, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda força do maligno, que é o diabo. Dos diabos, pode dizer assim, como eu já falei, os demônios. Né? Quando nós falamos demônios, são diabos. Né? Porque quando você vê Jesus falando dos discípulos, dos apóstolos, que é os 12 ali escolhidos, que tinha discípulo, tinha muito, mas tinha 12 que eram escolhidos. Ele disse, eu escolhi vocês os 12 e um de vocês é um diabo. E estava falando de Judas Iscariote. Então veja aqui, irmão, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então entenda, está aqui Deus, está aqui o diabo. Você está aqui.
É você que vai decidir, irmão, se você quer Deus ou quer o diabo. Aqui não tem nada para ti. Não existe, só tem aparência. O mundo, eu sempre digo isso, é o catálogo do diabo. Ele oferece o que não é dele. Porque, na verdade, Adão entregou para ele. Para começar o negócio. Né? Deus fez a terra e entregou a Adão. Não entregou para nem para Eva, nem para ninguém. Entregou foi para Adão. Ele pecou, então caiu. Quem foi que convenceu ele a comer a fruta? O diabo convenceu Eva e a Eva convenceu ele. Deus não foi cobrar da Eva. Não, ele entregou foi para Adão. Então ele disse, por causa de ti, a terra é amaldiçoada. Toda a terra é amaldiçoada. Então quando ele entregou a terra para Adão e ele obedeceu a conversa do diabo, ele perdeu todo o contato com Deus. Ou seja, ele pegou aquilo que Deus deu para ele e entregou na mão do diabo. Então toda a humanidade se desligou de Deus. Aí tem que religar outra vez. Aí Deus tem esse plano aqui. E Jesus veio, ou seja, veio todos os profetas, toda a Bíblia, para te orientar como fazer para voltar a Deus. Eu sou o caminho. João, capítulo 14, versículo 6. O caminho, a verdade, não é mentira, e a vida. Ninguém vem ao Pai, vamos dizer mais claro, ninguém vem ao céu se não for por mim, porque ele está lá. Ninguém entra aqui no céu se não for por esse caminho aqui. E aqui está a verdade, não é uma mentira. Chegar lá é inferno. Não, chegar lá é céu mesmo. Agora o diabo, ele diz, oferece o mundo. Para que tu quer mundo, irmão? Para quê? Porque tu vai viver quantos anos aqui? Entenda isso, pelo amor de Deus. Você que é bem novinho, está com 10 anos ou menos. Você que é novo aí, né? Mas pense bem. Se você ficar iludido com as coisas do mundo, com a vaidade, que isso é permitido dentro da Bíblia, você vai viver uma vida na terra, mas orientado por Deus, aprovado por Deus. No dia que você morrer, você tem a vida eterna com Deus. Está aprovado. Agora você pode se iludir com o mundo, rejeita Deus, escarnece de Deus. E esse escarnecer, como eu volto a dizer, não precisa ser muita coisa. Basta não andar na palavra, não se interessar pela palavra. Você não honrar Deus com a tua boca, com as tuas atitudes. Falar do amor de Deus. Você não é um testemunho de Deus. Então veja, aí você fica iludido com isso aqui, o máximo vai durar uns 120 anos. Vamos dizer que seja muito mesmo. Aí acabou-se para ti. Acabou todas as esperanças. Daí para frente é inferno. Então não adianta você entrar nessa onda aí. Aí, eu sou bom da boca. Olha aqui o que Deus, o que diz nesses 2 versículos. Eu quero ler muito mais. Tomara que dê tempo aqui para mim ler. Mas veja aqui. Sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Né? Você tendo Deus, o diabo não encosta. Não tem como te convencer, porque você está entendendo o que Deus quer. Você tem prazer. Deus está contigo. Você está com aquela alegria, com a paz. Né? Então, aí ele diz no versículo 8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Limpai as mãos. Aí ele não pode dizer assim, não, mas você não precisa não, tu não está sujo não. Todos estão. Eu acabei de falar aqui. Quando Deus falou para Adão, por causa de ti, toda a terra é amaldiçoada.
Então toda a humanidade caiu. Todos pecaram. Né? Aí você pode falar alguma coisa sobre criança. Se uma pessoa morrer criança, tá certo, ele tem um pecado original. Mas ele não cometeu o pecado. Então ele pode ser salvo. Mas você quer morrer criança? A esperança tua é crescer. É ser adulto e produzir e tal. Então veja, aí você tem que aprender de criança logo como fazer para tomar conta da tua própria vida. Porque o teu pai não tem esse negócio de padrinho não, com Deus não. Só os homens que inventaram isso aí. Não existe, irmão. Isso é conversa fiada. Na Bíblia não tem isso não. Os pais são responsáveis pelos filhos, sim. Mas mesmo assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Então você tem que aprender por você, para escapar pela tua vida. Então aprenda isso aí, pelo amor de Deus. Não vá ficar dependendo dos outros, não. E essa questão aí de o mal maior hoje de muitas pessoas é essa dependência, até financeiramente, em tudo. Parece que estuda para não fazer nada. A pessoa já bota na cabeça que quer ser aposentado. Tudo que ele estuda é para tapear os outros, para lucrar com o trabalho dos outros. Não pode ser assim. Você tem que tirar a malícia. Toda a malícia. E você ser independente, querer ser independente. Tanto espiritual, é claro que é uma convivência, tanto no material como espiritual, você depende um dos outros e tudo, mas você sempre querer uma independência. Não ficar olhando para o que é dos outros, querer o que é do outro. Não, tem que criar o meu. Eu não sou gente também? Eu não sou homem ou mulher? Um ser humano que Deus pode me dar? Eu tenho que criar em mim vergonha na minha cara mesmo, responsabilidade. Quando Jesus diz em Mateus ali, capítulo 10, e o versículo, irmão, acho que é o 18, né? Que diz que Jesus disse para nós ser prudente como a serpente, né? É aqui, Mateus capítulo 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Deu de entender aqui, irmão, o que estamos querendo dizer aqui para você? Que você tem que ter prudência, você tem que ter zelo, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter um caráter, você tem que criar em você mesmo essa dependência de dizer, eu não quero nada de ninguém. Eu vou trabalhar, estudar para mim, trabalhar. E trabalhar mesmo, não é arrumar emprego. Porque isso aí é a outra malícia terrível. Que as pessoas querem arrumar emprego, mas não querem produzir. Você tem que entender, pelo amor de Jesus Cristo, que você vai fazer um trabalho que foi dado pelo patrão para te fazer, para você produzir, para tirar o teu salário daquele serviço e produzir mais para desenvolver a empresa, porque isso tem desgaste em qualquer empresa que você trabalhar, gasta alguma coisa. Para manter essa empresa e até crescendo, para não sair do mercado e acabar se a empresa quebrar e você perde o emprego. E ainda sobrar lucro, ainda o patrão comer, viver a vida dele. E tem que entender isso, que além do teu sustento, tu tem que dar lucro pro patrão. Isso é normal, não é uma coisa errada. Pelo contrário, está muito certo. Então as pessoas não entendem isso.
Eu sempre digo que a pessoa, quando tem um emprego, aquele trabalho é dela, não é do patrão. Não, você não pode considerar, não, estou fazendo um serviço aqui por fulano. Que por fulano nada, é teu. Foi entregue para você fazer. Então você tem que criar em você isso aí, irmão. A pessoa vem te dar uma coisinha e não, pai, fica tranquilo, dá de eu sobreviver assim. Não queira o que é dos outros, irmão. Porque você vai acostumar nisso aí. E aí, Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu vou até ler aqui, mas até a gente já sabe mais ou menos o que diz. Ele diz que aquele que não trabalha, que não tem direito a comer também. Então, não é coisa séria, irmão. Né? 1 Tessalonicenses, segunda, né? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo, o último capítulo, 3, e o versículo 10, diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Morre de fome, porque não quer trabalhar, irmão. Quando Deus falou para Adão que a terra era amaldiçoada, nessa mesma hora ele disse: olha, tu vai viver agora do suor do teu rosto, não é do rosto do Vicente ali, não, é teu, do teu rosto. Tu vai lavrar a terra e ela vai produzir espinho, abrolhos, né, coisas ruins. E aí, mas tu vai ter que vencer isso aí, porque tu vivia numa boa, tu não quis, foi desobedecer a mim. Então veja aí, irmão, não coma também. Versículo 11, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, pinando papagaio, brincando, jogando peteca, jogando pedra na casa dos outros, quebrando o carro dos outros, sei lá, fazendo coisas erradas, coisas que não produzem, ainda que não seja que anda quebrando as coisas dos outros, destruindo, que é o que mais está acontecendo também, procurando um jeito de roubar, de fazer coisa errada, ainda que não faça isso, mas faz coisas vãs que não produzem. Então entenda que você precisa criar em você esse caráter. Quando você faz isso, Deus te abençoa. Não tem como não ser abençoado. Agora você tem que ter paciência também, não é de um dia para o outro, né? Mas você sempre vai ser respeitado, irmão, pelas pessoas e por Deus, claro. Deus vai te honrar. Então veja aqui, desordenadamente, ou seja, não tem ordem. Anda desordenadamente, não querendo, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses, versículo 12, a esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, não é por homem. Nós mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. Trabalhando com sossego, ele come o seu próprio pão, ou seja, com paz. Cabeça no travesseiro, fiz a minha parte, então isso aqui é meu mesmo. É assim, irmão. Então veja aqui, voltando aqui, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. De duplo ânimo. Tem dia que você está animado e tem dia que está desanimado. Tem dia que você é trabalhador, mas tem dia que você fica enrolando. Tem dia que você é estudioso, mas tem dia que você quer bater no professor, quer bagunçar dentro da aula. Tá entendendo, irmão, as coisas? Duplo ânimo. Você tem que ter uma personalidade. Você criar aquilo em você. Não, hoje eu estou com preguiça, mas eu vou fazer assim mesmo. Aí eu digo isso por experiência própria. Eu estou aqui, mas eu vim da Juquira, irmão, no terçado brabo, né?
Nem estudar direito estudei, porque não tive tempo, não. Morava nos matos. Então, trabalhando todo dia. E trabalho até hoje, não quero parar, não, até morrer. E Deus sabe o que eu estou falando, é a verdade. Então, veja, para que parar? Não vai dar certo se eu parar. Não vai dar certo, vai me fazer mal. Eu nasci para isso. Para trabalhar com responsabilidade. Aí eu acordo de madrugada todo dia, é animado, pulando e dando... Não, é com preguiça, mas eu preciso fazer. Porque nós somos preguiçosos. Eu vou para o culto quase todo dia. Faço programa de rádio, TV, essas coisas tudo. Vou para os cultos nos matos, por tudo lá. Mas é fácil, é animado no sentido da carne querer ir. E não, você não quer, mas precisa fazer, irmão. Então você tem que criar em você essa prudência, essa responsabilidade, né? Você resistir à preguiça, à irresponsabilidade, né? De você dizer uma coisa e não cumprir. Já pensou? Você perde a moral, as pessoas não querem nem ver falar, você não acredita mais no que tu diz, irmão. Porque tu diz e não faz. Então para de ser mentiroso, não adianta, fala a verdade para os teus pais, né? Fala a verdade para as pessoas, para a professora, para o professor. Escuta o professor, se ele falar besteira, tu não ignora, larga para lá. Porque hoje tem muito professor ensinando coisas erradas aí. Coisas que é da parte do diabo. Aí, mas você conhece a palavra, você rejeita. Não adianta nem discutir. Não adianta discutir. Paulo diz que ao herege é aquele que faz as coisas distorcidas. A palavra de Deus distorce. A palavra de Deus, ele prega coisa que não é. E vamos falar de outros também, que ensina, humanamente falando, não falando da palavra de Deus, mas coisas que não devem ser feitas, que vai te prejudicar. A tua vida, a tua carreira profissional vai prejudicar em tudo. Que é essa desordenadamente, você andar desordenadamente, né? Quando você vê alguém falar essas coisas, você ignora, larga, sai fora. Não adianta nem discutir, porque Paulo disse a Tito, ele disse ao herege, depois de uma e outra admoestação, ou seja, chamar a atenção uma vez, duas vezes, depois disso, evitai-o. Sai fora, porque ele está perdido. Não adianta, se um dia ele escutar o que tu disse, então não adianta você estar discutindo com pessoas que não querem nada. Mas vamos ler aqui rapidamente. Eu vou pegar aqui, nós estamos aqui em Tiago, capítulo 4, e o versículo 7 e 8. Mas eu vou buscar aqui do primeiro, versículo primeiro. Tiago, capítulo 4, versículo primeiro. Nós vamos ler aqui, sem explicação muita, porque não vai dar tempo. Mas olha aqui. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? É uma pergunta. Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Perguntando. Então não vem disso a guerra entre nós, pelejas? Não vem... Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que em vossos membros guerreiam? Ou seja, não os desejos nossos que arrumam esses embaraços para nossas vidas? Se nós equilibrar isso aí, irmão, não, eu quero, mas eu vou para a Bíblia, mas não posso. Eu equilibrar, eu tiver prudência, é calma, não fazer a coisa com desespero, sem prestar atenção. Aí ser simples, eu não vou andar todo empiriquitado, todo cheio de moda, inventando moda. Quando você vai ver, olhar para Jesus, até Paulo ele diz,
Eu temo que, ou seja, eu tenho medo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, possa de alguma sorte, de alguma maneira, corromper vós da simplicidade, corromper os vossos sentidos da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, quebrar essa ligação que nós temos com a simplicidade de Cristo. Corromper. Então nós precisamos estar ligados com a simplicidade de Cristo. Aprender dele. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus tinha uma túnica só. Você não quer mais não? Não, só um andou vestido. Com certeza muita gente queria dar ou não. Você acha que Jesus andava curando os enfermos, ressuscitando mortos? E as pessoas não davam as coisas? Ele dava para os outros. Não, só preciso de uma mesmo. Então veja, simplicidade. Aí ele diz aqui no versículo 2: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes do jeito que é para pedir. Pede para gastar nos deleites. Então não aprenda a ser soberbo, irmão. Porque Deus rejeita o soberbo. Ainda vai dizer aqui ainda. Então veja, aprenda a ser simples. Se teu pai, tua mãe, ou seja quem for, teu vizinho é todo cheio de moda, só quer andar. Não aprenda isso não, que é errado. Aprenda com Jesus a simplicidade. A maneira de nós viver, comer com moderação também. Não precisa estar comendo comidas caras. Para que isso? Se sustenta da mesma forma. Então é preciso tudo isso, irmão. Versículo 3. Pedes e não recebes. Pede errado. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Então é assim, gastar, seja o que for, mas a tua visão é natural, é carnal, traz soberba, é para te engrandecer, e não engrandecer o nome de Deus, aí não recebe. E não é porque Deus é ruim, é porque Deus é bom para guardar a tua alma, se é que tu é crente. Versículo 4, adúlteros e adúlteras. Não está falando de mulher que está traindo o marido, nem homem traindo, não é isso não. Adúlteros e adúlteras que adulteraram a doutrina do Senhor, os mandamentos do Senhor. É isso aí, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Perguntando. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não, o que eu quero? Eu quero o mundo ou eu quero Deus? Se eu valorizar, em primeiro lugar, o reino do céu, a sua justiça, eu me interessar pela palavra, sim, Senhor, o que eu devo fazer, eu vou viver no mundo, que o mundo é de Jesus. Foi corrompido, foi entregado ao diabo, mas Jesus venceu ele na cruz. Quer dizer, aí criou dois senhores. Qual é que eu quero? Se eu valorizar, buscar, conhecer o Senhor Jesus, eu vou viver na terra como os outros vivem, no sentido com simplicidade, fazendo com moderação todas as coisas, aprovada por Deus, e Jesus é comigo. E no dia da morte eu estou na eternidade com Ele. Está entendendo? Mas se você for se constituir
amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Se você corre nos deleites, nos conselhos maus, se sentar na roda dos escarnecedores. Eu ia até pregar sobre o Salmo 1 hoje, mas me veio essa palavra. Então entenda aqui, versículo 5. Ou cuidais vós de que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ou seja, o Espírito de Deus que habita em nós, naquele que aceita Ele, ele tem ciúme. Até o teu Espírito que foi dado por Deus, ele está combatendo contra a carne, lutando, querendo levar você para o céu, a carne querendo condenar você. É isso aí. Então tá em ti esses dois. O teu espírito se liga com o de Deus, e aí você vai aprender as coisas do céu e se interessar, e aí você será salvo. Você terá a oportunidade. Então o Espírito, ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Tu está achando que é brincadeira? Ele tem ciúme de você. Ele quer cuidar de você. Versículo 6. Antes da maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Aí vem aqui o 7 e o 8, que é o que a gente leu, Então veja aqui que você não pode estar de duplo ânimo. Não, hoje eu estou querendo estudar, amanhã não. Que é isso? Você tem que estar, ainda que seja com preguiça, mas não é o certo. Então vamos fazer. Aí você obriga a você mesmo fazer o que é certo. Hoje eu quero trabalhar, estou animado, mas quando é no outro dia, você não quer ir. Mas não é obrigação. Então tem que fazer, procurar fazer, errar o mínimo possível. Tem gente que faz de tudo para fazer as coisas erradas. Ou seja, às vezes dá mais trabalho do que fazer certo. Mas ele quer dar prejuízo. E é o diabo que está nele. Porque João 10, 10. O ladrão vem, senão matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então o diabo, quando ele está em ti, irmão, ele quer destruir. Ele quer destruir tua carreira. Ele quer que você seja irresponsável, ele quer que você irrite as pessoas, ele quer que você dê trabalho para os outros, ele quer que você seja uma pessoa maliciosa, de enganar os outros e porque às vezes a pessoa pensa que no emprego ele não fazendo o serviço dele direito, ele se escorando, como a gente diz, se escondendo para não trabalhar, se esconde no banheiro, enrola, não produz direito, quebra as coisas quando ninguém está por perto. Ele acha que não é o diabo que está nele. E aí tu acha que vai dar certo isso aí para ti. As pessoas, que é o dono dessa empresa e tudo, ele não está fazendo nada errado. Quem está fazendo é você. Então é você que vai pagar o preço, não é ele. Então entenda, tu não está dando prejuízo para ele, está dando para você. Então, Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, parece que é aqui, deixa eu ler aqui que é para não ficar...
Porque os que... Eu me perdi aqui, irmão. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo... Me perdi aqui, é o 3, eu estou perdido mesmo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 13. Eu precisava falar isso aqui, por isso eu estou procurando. Mas os homens maus enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Olha aqui, esse versículo aqui, que cabe aqui nessa palavra que nós estamos falando. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então veja que quando você faz o mal, você já foi enganado pelo diabo. E não adianta você pensar, você tem raiva de crente, tem raiva de conselho bom, você rejeita, não presta atenção no conselho, se é bom ou se é ruim para você rejeitar. Você já sai dando um pontapé. Pode saber que o diabo está em ti. Fique certo, não fique perguntando para ninguém. O que é ruim, irmão, é da parte maligna. Então não vai dar certo na tua vida. Vai te dar prejuízo. Porque ele vem se não matar, roubar e destruir. Não fica nada. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vim senão para dar vida, eu vim para que tenhas vida, Jesus disse. E vida com abundância, né? Vidinha de 100 e poucos anos, é vida eterna. Então, eu fico com essa palavra aí. Guarda no seu coração, porque isso aqui é verdadeiro. E se faz necessário na sua vida. Preste atenção na palavra de Deus, aprenda, se interesse por isso. Com isso você vai ter uma boa vida na terra, vai ser honrado pelos homens e por Deus também. Acredite nisso, porque isso é verdadeiro. Que Deus abençoe e vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, Deus do céu, seja conosco, Pai, ajuda. Pois precisamos do Senhor, necessitamos da Tua presença. Necessitamos do Teu poder, da tua graça, da Tua palavra revelada, ilustrada nas nossas vidas, na nossa alma. Meu Deus, para nós entendermos o que é certo e o que é errado. E nos dá o poder para rejeitar o mal, escolher o bem. Abençoa todas as crianças e junior, adolescente, jovem, adultos e anciãos que ouviram essa palavra. Pai, fortalece eles, meu Deus, dando o entendimento do céu, para que eles venham se interessar e se aproximar do Senhor. E que o Senhor possa abraçar cada um, dando saúde e prosperidade a cada um. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos e já te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém.